Ambulocetus, do latim ambulo, que significa andar, e cetus, que significa baleia, e, portanto, baleia ambulante, é um gênero de cetáceo anfíbio primitivo da formação Kudana, no Paquistão, datado de aproximadamente 48 ou 47 milhões de anos atrás, durante o Eoceno inferior Luteciano. Contém uma única espécie, Ambulocetus natans, do latim natans, nadador, conhecida exclusivamente por um esqueleto quase completo. Ambulocetus está entre os cetáceos do Eoceno mais estudados e representa uma descoberta fundamental para o estudo da evolução dos cetáceos e sua transição da terra para o mar, pois foi o primeiro cetáceo descoberto a preservar um conjunto de adaptações consistentes com um estilo de vida anfíbio. O Ambulocetus é classificado no grupo Achaeoceti, os antigos ancestrais dos cetáceos modernos, cujos membros abrangem a transição da terra para o mar, e na família Ambulocetidae, que inclui o Himalayacetus e o Gandakasia, também do Eoceno do subcontinente indiano. Ambuloceto período temporal, Eoceno Luteciano, 48 a 47 pré-SDCPTJK página N esqueleto reconstruído no Museu de História Natural da Universidade de Pisa. Classificação científica Reno Animalia Phylum Data Aula Mamíferos Ordem Artiodactylos Infraordem Cetáceos Família, Ambulocetidae Gênero, Ambulocetus. Teuicen et al., 1994 Espécies, Anatans Nome binomial Ambulocetus natans Teuicen et al., 1994 Ambulocetus possui um corpo estreito e hidrodinâmico, e um focinho longo e largo, com os olhos posicionados no topo da cabeça. Devido a essas características, hipotetiza-se que seu comportamento era muito semelhante ao de um crocodilo, aguardando próximo à superfície da água para emboscar grandes mamíferos, utilizando suas poderosas mandíbulas para agarrar e afogar ou dilacerar a presa. Além disso, suas orelhas possuíam características similares às dos cetáceos modernos, especializadas para ouvir e detectar certas frequências debaixo d'água, embora não esteja claro se o Ambulocetus também utilizava essas orelhas especializadas para ouvir debaixo d'água. Elas podem ter sido utilizadas para a condução óssea em terra, ou talvez não tivessem função alguma para os primeiros cetáceos. Acredita-se que nadava de forma muito semelhante a uma lontra de rio moderna, recolhendo os membros anteriores enquanto alternava o uso dos membros posteriores para propulsão, além de ondular o torso e a cauda. Possivelmente possuía pés palmados e, diferentemente de seus parentes modernos, não tinha nadadeira caudal. Em terra, o Ambulocetus pode ter caminhando de forma muito parecida com um leão marinho. O Ambulocetus habitou o subcontinente indiano durante o Eoceno. A região possui um clima quente, com florestas tropicais e manguezais costeiros, e o Ambulocetus pode ter habitado predominantemente áreas de água salobra, como fozes de rios. Convivia com tubarões requiem, bagres e vários outros peixes, tartarugas, crocodilos, o mamífero anfíbio ungulado Antracobune e os cetáceos Gandakasia, Atoxcetus, Nalacetus e Paxcetus íngreme. Em contraste, é baixo e inclina-se suavemente para baixo em basilosaurídeos e cetáceos posteriores. O forame mandibular se abre abaixo do processo coronoide e tem um tamanho intermediário entre o dos mamíferos terrestres e das baleias dentadas. Como outros cetáceos, o corpo do ossioide, o osso basioide, tem aproximadamente o mesmo comprimento que largura. Ao contrário de outros arqueocetos, os olhos são bastante grandes e estão localizados perto do topo da cabeça, voltados para cima. 6,51 a 52 Esqueleto reconstruído de Ambulocetus do Museu Canadense da Natureza. O tal é o contrário das baleias dentadas modernas, que possuem apenas um tipo de dente homodontes. Os arqueocetos são heterodontes. A julgar pelo tamanho da raiz dentária, o canino inferior era maior que os incisivos. Os dentes são mais robustos que os de Rhodocetus e Basilosaurus. Os pré-molares possuíam duas raízes, enquanto a maioria dos arqueocetos possui primeiros pré-molares com uma única raiz. O esmalte dos pré-molares inferiores é crenulado, possui bordas festonadas. O quarto pré-molar tem formato triangular alto. Assim como outros cetáceos antigos, e mais pronunciadamente em ambulocetídeos, os molares inferiores são mais curtos que os pré-molares posteriores. 6,52 a 53 Os pré-molares inferiores são maiores que os de Paquecetus e são separados por espaços maiores diastemas,
3, molares possuíam cúspides trigonidas e talonidas distintas. Essas cúspides são perdidas nos basilosaurídeos, e os molares superiores eram trituberculados como os arqueocetos antigos e os mamíferos placentários antigos, o que significa que possuíam um grande protocone, paracone e metacone distintos e nenhuma cúspide acessória. Os arqueocetos posteriores desenvolveram cúspides acessórias, 6,52 a 53 costelas e vértebras, 4,0 pol, 2,5 6,39 centímetros, 2,52 pol, 5, tal como nas baleias bicudas modernas. O polegar é curto e fino, 2, o ilho do quadril do Ambulocetus, assim como dos Remingtonocetídeos, apresenta depressões profundas para suportar o reto femoral e os músculos glúteos. Ao contrário dos mamíferos terrestres e dos protocetídeos, o isquio é expandido dorsolateralmente, da esquerda para a direita e para cima, o que teria aumentado o braço de alavanca dos músculos retratores da coxa e da perna quando estendidos, como durante a natação. Isso também teria aumentado a área de superfície dos músculos gêmeos, rotadores do quadril que estabilizam o quadril, e dos músculos da cauda. O alargamento do isquio também pode ter conferido ao Ambulocetus um corpo mais hidrodinâmico e aerodinâmico. O Ambulocetus possui uma sínfise púbica conectando os dois ossos púbicos na base da pelve, o que indica que o animal podia sustentar seu próprio peso em terra. O osso púbico dos cetáceos modernos não possui essa sínfise e serve apenas para ancorar os músculos abdominais e urogenitais. 5, as proporções das pernas de Ambulocetus são semelhantes às de lontras e focas, e o mastozoólogo americano Alfred Braziero previu proporções semelhantes para um cetáceo de transição em 1930. 5, o fêmur mede 29 centímetros, 11 pol, um comprimento semelhante ao do mesoniquiano presumivelmente cursorial, capaz de correr. Pacheaena. Os fêmures dos arqueocetos são geralmente muito mais curtos. A cabeça femoral é esférica e, no máximo, tem uma largura de 3,86 centímetros, 1,52 pol, semelhante à de Indocetus, mas muito maior do que dos mesoniquianos e de Rhodocetus, 6,58 a 59. A fossa trocantérica, que suporta o grupo rotador lateral no quadril, é bastante profunda, mas, além disso, o fêmur não parece ter suportado músculos extensores ou flexores particularmente fortes. 2, os côndilos femorais de Ambulocetus são bastante longos em comparação com os de outros arqueocetos e mesoniquianos, sugerindo que o joelho era capaz de hiperflexão, dobra. A tíbia é, no geral, semelhante à dos mesoniquianos. Os pés são enormes, provavelmente mais longos que o fêmur. Os dedos também são relativamente longos, 6,59 a 60 com o quarto dedo medindo 17 centímetros, 6,7 pol, de comprimento. O quinto dedo é ligeiramente mais curto e muito menos robusto que o quarto. As falanges dos dedos são curtas e terminam com um casco convexo, 2, como as focas. As falanges das mãos e dos pés são achatadas, o que pode tê-las tornado mais aerodinâmicas para permitir pés palmados. 6,60 conseguia andar em terra, mas alertaram que o estudo era limitado pela falta de informações sobre a densidade exata do osso, a localização do centro de massa e a dependência de falsas costelas para suporte torácico. 12, audição e ditar. Os cetáceos modernos possuem ossos do ouvido altamente especializados para ouvir debaixo d'água, bem como para detectar certas faixas de frequência. Ao contrário da maioria dos outros mamíferos, os ossos do ouvido dos cetáceos são comparativamente espessos e, portanto, se preservam de forma mais confiável no registro fóssil. Os cetáceos modernos possuem seios aéreos ao redor dos ossos do ouvido, seios peritimpânicos, que isolam acusticamente o ouvido, refletindo o som que se propaga pela cabeça e interrompendo as conexões ósseas e carnosas do ouvido com o crânio. Assim como os arqueocetos posteriores, o Ambulocetus possuía pelo menos um desses seios entre o osso timpânico e a base do crânio. A evolução desses seios também parece ter causado alguma reestruturação da base do crânio devido ao desenvolvimento de paredes ósseas ao redor dos seios. O ectotímpano de todos os cetáceos, incluindo Paxcetus e Ambulocetus, possui um crescimento ósseo, involúcro, no lábio medial, que se acredita auxiliar na detecção de sons de baixa frequência. Todos os cetáceos também possuem uma crista vertical processo sigmoide, logo à frente do canal auditivo, que se especula estar relacionada ao aumento do tamanho do osso martelo no ouvido médio. 6,
62 a 64. Quanto à orelha externa, os mamíferos terrestres canalizam o som através de um canal auditivo, mas os dos cetáceos modernos são estreitos ou completamente obstruídos, sendo o som captado, pelo menos nos cetáceos dentados, por uma almofada de gordura na mandíbula inferior que se estende até o osso ectotimpânico. O tamanho do forame mandibular pode determinar o tamanho dessa almofada de gordura, sendo o de Ambulocetus maior do que o de Pachycetus e dos mamíferos terrestres, mas menor do que o dos arqueocetos posteriores e dos cetáceos dentados. Contudo, grande parte da mudança no aparelho auditivo externo ocorreu entre Pachycetus e Ambulocetus. Esses arqueocetos primitivos podem ter desenvolvido tal orelha externa para ouvir melhor debaixo d'água, facilitar a condução óssea de vibrações em terra firme, como fazem alguns animais terrestres de baixa altitude, nomeadamente tartarugas e ratos toupeira subterrâneos. O era não funcional, e o martelo e a mandíbula, que estão conectados no estágio embrionário dos mamíferos, pararam de se separar. 6,63 a 64. Paleoecologia editar mapa da Terra há 50 milhões de anos, na época em que existiu Ambulocetus. Durante o Eoceno, o subcontinente indiano era uma ilha que estava apenas começando sua colisão com a Ásia, o que eventualmente levaria à formação dos Himalaias. 13. O Eoceno tinha um clima de estufa, sem calotas polares permanentes, ao contrário do clima glacial de hoje. Portanto, em geral, as áreas eram muito mais quentes. A abundância de depósitos de carvão marrom do Eoceno, que preservam biota tropical no subcontinente indiano, indica a proliferação de florestas tropicais em um clima quente. Os manguezais parecem ter crescido comumente ao longo da margem oeste do subcontinente no início do Eoceno, mas diminuíram à medida que se aproximava do ótimo climático do Eoceno Médio, uma tendência de aquecimento. As águas da costa oeste parecem ter apresentado ressurgência e baixo teor de oxigênio. 14. O holótipo foi identificado no nível superior da formação Kudana, na localidade 9209, que apresenta lames silt verdes, bem como um leito de conchas marinhas, incluindo caracóis marinhos, como turritela, e bivalves. Provavelmente tratava-se de uma área costeira. Um leito vermelho subjaz a esta camada, seguido por lama de água doce cinza, verde e roxa, siltes, aranitos e calcário. Esses leitos alternam-se com depósitos marinhos visíveis. O holótipo foi encontrado em lama verde. 6,2 a 5. Próximo à localidade 9209, a formação começa com 10 metros, 33 pés, de lama cinza e verde, silt e arenito, contendo 2 leitos de bivalves. O primeiro geralmente se estende por apenas uma concha, enquanto o segundo se estende por 50 centímetros, 20 polegadas, de profundidade, e a formação termina com um leito de 1 metro, 3,3 pés, de espessura antes de fazer a transição para a formação Coate, mais recente. O holótipo foi encontrado alguns decímetros acima da segunda camada. 6,7. A área pode ter se formado em um mar raso ao largo das margens de um pântano costeiro ou floresta. 15. Os únicos outros restos de vertebrados encontrados na localidade 9209 foram uma placa de réptil, agora perdida. Outras localidades do nível superior da formação revelaram restos de tubarões requiem, o peixe Stepanodus, bagres, tartarugas, crocodilos. 6,9. Tracobondidio e Tracobune pinfoldi. 16. Outros arqueocetos da formação são o Ambulocetídeo gandacasia, o Remintonocetídeo Toquicetus e os Pachycetídeos nalacetus, Pachycetus calcis e pechitas. 3. Análise de isótopos estáveis de carbono e oxigênio indica que Ambulocetus habitava águas salobras, parte doce e parte salgada, possivelmente na foz de um rio. 17.